Nós agradecemos a oportunidade de estar aqui hoje. É um motivo de muita alegria que nós estamos aqui. E quando eu falo em nós, eu falo porque tudo que vocês ouvirem de bom não sou eu. É alguém que está me ajudando a vocalizar as palavras. E eu estou entrando aqui com a presença e com as cordas vocais e tentando aprender também, né? Na verdade, estamos todos aprendendo o que os nossos benfeitores, nossos guardiões, nossos familiares espirituais vêm nos ajudar. Então, me foi dada a oportunidade de falar sobre as minhas aventuranças hoje. E então, eu vou passar por cá. E vamos começar, né? Só que antes de começar a falar das bem-aventuranças, eu gostaria de falar sobre outras coisas, algumas coisas que talvez fiquem um pouco soltas e que depois vão fazer sentido, tá? Então, por favor, paciência comigo. E vamos lá. Antes de mais nada, né? No livro Missionários da Luz, alguém aqui já leu, alguém não leu Missionários da Luz? Bom, quem não leu Missionários da Luz, eu gostaria de recomendar assim com empenho que leia. O André Luiz, ele está fazendo um estágio, né? E então nisso, algumas instruções são dadas a ele. Nessas instruções é falado, por exemplo, né? São programados e traçados os mapas genéticos para o espírito reencarnante. O espírito toma conhecimento previamente de suas características na próxima vida. Ou seja, tudo o que a gente tem de habilidade e de inabilidade faz parte da nossa programação espiritual. Por exemplo, Michael Jordan podia jogar basquete maravilhosamente. Talvez ele não fosse um bom alpinista. Talvez ele não pudesse tocar piano. Então, o que acontece? O corpo dele veio pronto para algumas habilidades que ele desenvolveu. Ele tinha um potencial e desenvolveu. Né? É como se a gente tiver um peixe. Se a gente tiver um peixe e for fazer uma pizza, não vai dar muito certo. Né? Se tiver farinha e for fazer biscoito, vai conseguir. Mas também se quiser fazer churrasco com farinha, também não vai dar certo, porque não é um ingrediente. Então, o nosso corpo, ele é programado para o que a gente precisa desenvolver ou para que a gente vai fazer, se propõe a fazer nessa encarnação que a gente vai viver, né? E então, isso é dito nessa parte do livro. Então, são várias fases, né? Tem uma fase, é a fase inicial, depois tem uma fase posterior, em que os pormenores anatômicos imperfeitos, circunstâncias adversas e ambientes hostis constituem forma de aprendizado e redenção. Pormenores anatômicos imperfeitos. Quer dizer, quem tem aquele problema de coluna, quem tem aquela perna menor do que a outra, quem tem um dedo mais curto que o outro, né? Faz parte. Tudo, no mínimo detalhe, é programado. Nada é ao acaso. Então, no final, né, aqui, todo o mapa cromossômico é previamente organizado para atender a necessidade de reparação do reencarnante. Ou seja, com vistas ao progresso do reencarnante. E no final, né, a última fase, a terceira fase, quer dizer, o equilíbrio e todo o corpo físico também são levados em conta. E todo o planejamento é estudado e revisado antes do momento da reencarnação. Ou seja, toda encarnação, ou toda reencarnação, ela é um processo trabalhoso para quem planeja isso do ponto de vista do corpo, que não é a gente, não é o encarnante, é uma equipe espiritual que trabalha isso. Quando a gente assiste, eu não me lembro se é nesse livro, o André Luiz vai no ministério, no pavilhão, no prédio, e tem um corpo de um homem e de uma mulher com todos os detalhes, sistema sanguíneo, sistema tudo. Né? Ele descreve o quanto ele consegue enxergar do corpo humano naqueles modelos, que servem de referência para o pessoal que faz essa programação. Tá? Então, vamos lá. Bom, entre a Terra e o Céu, no capítulo 1, ele fala, o capítulo 1 é em torno da prece, né? Fala da prece. A prece, qualquer que seja ela, é a ação provocando a reação que lhe corresponde. Ou seja, a prece é uma mentalização. Então, se a prece é boa, vamos chamar assim, ela vai provocar uma reação boa. Se a mentalização ou a prece é não tão boa,
vai causar uma reação não tão boa. Ou seja, nós focamos o nosso pensamento naquela direção, né? Então, impulsos de expressão algo mais nobres são amparados pelas almas que sonobreceram, que são os outros espíritos evoluídos, né? E todos estamos cercados por inteligências capazes de sintonizar com o nosso apelo, à maneira de estações receptoras. Então aqui está falando o quê? Está falando do que é a prece, né? Para que serve a prece? O que acontece quando a gente faz uma prece? E aí a gente não está falando daquela prece que Jesus falava, né? Que o fariseu ia para a rua larga fazer a prece para todo mundo ver que ele estava fazendo a prece. É aquela prece que a gente faz por dentro, né? Sentado ali no canto, sem ninguém ver, a gente para, mentaliza, faz uma prece, se esconde no quarto, né? Então, e só um lembrete aqui, né? Mateus 18:20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Por que eu coloquei essa frase aqui, né? Que eu estou falando de prece, eu estou falando, eu pulei uma, eu estou falando do processo encarnatório, aqui também, dentro do processo encarnatório, né? Nesse livro, existe uma jovem chamada Evelina, e eles citam, cuja reencarnação foi por nós organizada faz alguns anos. Quer dizer, fala ainda do planejamento encarnatório. Por que eu estou falando de planejamento encarnatório? Por que eu estou falando de prece? Mas isso vai fazer sentido, a gente vai falar mais de prece daqui a pouquinho. Mas quando eu falei de planejamento encarnatório, eu queria só ressaltar que todos nós temos um dom. Todos nós fazemos uma coisa muito bem. E essa coisa que a gente faz muito bem, ou é porque é a coisa que a gente precisa desenvolver, ou é a coisa que a gente fazendo bem vai nos ajudar a desenvolver alguma coisa a mais. Espero que isso faça sentido para todo mundo. Faz sentido, gente? Agora só os encarnados. Tá? Então, vamos lá. Por que eu coloquei aqui, né? Quando 2 ou mais estiverem reunidos, 2 ou 3 reunidos em meu nome, estou no meio deles. Porque, por exemplo, quantos nós somos aqui? 2 ou mais, né? Então, seria razoável admitir que Jesus está presente aqui neste momento entre nós? Seria, não seria? Tá? Então, isso dá a gente uma perspectiva, uma ideia do valor desse momento. Do valor, não, desse momento não porque eu estou aqui falando, do valor desse momento de nós aqui juntos. Então a gente aproveitar esse momento, aproveitar a presença de Jesus entre nós e refletirmos um pouco, né? Ver o que a gente pode se beneficiar com essa presença, né? Essa presença que se manifesta de várias maneiras, principalmente através do amor. Bom, a prece. No Evangelho segundo o Espiritismo, né, no capítulo 27, pedis e obtereis. Seja o que for que peçais na prece, crede e obtereis, e concedido vos será o que pedires. Né? Então, ou seja, a prece é o nosso caminho de comunicação com a espiritualidade superior. Né? Também o nosso pensamento é o nosso caminho de comunicação com qualquer nível de espiritualidade. Né? Quando a gente tem raiva e deseja o mal a alguém, não que ninguém aqui faça isso. Né? A gente está se comunicando com quem? Né? Quem é que está sintonizando com a gente naquela frequência não tão boa? Não são as esferas superiores, com certeza. Né? No Livro dos Espíritos, né, capítulo 2, parte 3, fala da lei de adoração. Em que consiste a adoração? Por que eu estou falando de adoração? Vai fazer sentido. Né? Vai fazer sentido. Porque muita gente acha que adorar a Deus é uma coisa de fanático. Né? Não, adoração, cair de joelho, se prostrar. Não, só fanático faz isso. Talvez não seja o caso. Por quê? O que é adoração? A adoração, segundo a doutrina espírita, é a elevação do pensamento a Deus. Deste, pela adoração, aproxima o homem de sua alma. Ou seja, adoração, adorar a Deus, é simplesmente a gente elevar o nosso pensamento a Deus. A gente não faz isso toda vez que vai fazer uma prece, pelo menos uma prece guiada. A gente não sempre, quem está conduzindo a prece, pessoal,
vamos levar nossos pensamentos a Deus, vamos... Não é isso que a gente faz? Isso é adoração. Isso é adoração. Qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Ou seja, é um ato, um momento em que a gente tenta se comunicar com Deus. E quando ela é positiva, e ela é bem intencionada, e ela é sincera, ela vai atingir o nível necessário. Alguém que vai poder olhar, se perceber aquele pensamento, analisar a situação e fazer alguma coisa a respeito. Deus age diretamente? Pode, mas não age. Deus age através da criação, não é isso? Então, muitas vezes, nós somos os agentes de Deus. Quando nós temos uma inspiração de ajudar uma pessoa, por exemplo. Né? Então, nós também somos agentes de Deus. Então, Deus age através da criação. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Há 3 coisas que podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Eu até gosto de inverter essa ordem aqui, porque uma prece ela pode ter 3 elementos, né? Tem que ter 2 sempre, né? Primeiro é louvar e segundo agradecer. E quando for o caso, pedir. Agora, não adianta a gente pedir para Deus tirar a pedra do nosso caminho. Porque se Deus tirar essa pedra do nosso caminho, a gente vai fazer virar a esquina e vai achar outra pedra. E se tirar de novo, vai achar uma outra. Por quê? Porque as pedras aparecem no nosso caminho para que a gente aprenda alguma coisa com elas. Existem situações que nos incomodam absurdamente durante anos e anos e anos e anos. Aí tem um belo dia que elas passam a não nos incomodar mais. Continua acontecendo, a gente não se incomoda mais. Então, nós superamos as pedras. Não é que a pedra não está mais no caminho, é que não faz mais diferença para a gente. É igual o pessoal que vai passar o verão no Rio de Janeiro e se incomoda de estar suando, né? Vai se incomodar à toa. Então, aqui tem uma coisa interessante que eu coloquei. Deixa eu tirar isso aqui, porque eu estou pensando no Rio de Janeiro. Deu até calor. Né? Bom, a gente já vai falar das bem-aventuranças, tá? O assunto é aquele. Bom, capítulo 38, Coletâneas de Preces Espíritas. O último capítulo do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que ninguém lê, que ninguém presta atenção. Todo mundo fala assim, isso aí é prece, é bobagem. Todo mundo não, muita gente. Ou nem muita gente. Algumas pessoas pensam, não falam, pensam. Não vou estudar isso não, porque isso aqui é só se eu precisar para esse item, para esse item. Gente, Allan Kardec gastou 37 capítulos para que a gente tivesse pronto para ler esse capítulo. Tem uma preparação de 37 capítulos para que a gente consiga chegar nesse capítulo, se não pôr a página, né? Então, vale a pena ser estudado. Vale a pena. Não é para toda hora? Não é para toda hora, porque nós não estamos prontos para sermos cristãos toda hora. Mas quando a gente puder, vale a pena. Né? E lá tem ato de submissão e resignação. Olha aqui essa palavra aqui, eu queria que vocês gravassem essa palavra aqui, resignação. A ti dirigi o meu olhar, ó Eterno, e me senti fortalecido. Sou fraco, Senhor, mas o teu amor me sustentará. Ó Eterno, isso aqui é uma prece, tá? É um ato de submissão e resignação. Ó Eterno, só tu és grande, só tu és o fim e o objetivo da minha vida. Bendito seja o teu nome, se me fazes sofrer, porquanto és o Senhor e eu o servo infiel. Curvarei a minha fronte sem me queixar, porquanto só tu és grande, só tu és a meta. Ou seja, um ato de resignação e de submissão. Isso é um ato de adoração. Por quê? Porque existe uma tentativa de aproximação da gente para Deus nesse processo aqui. Está fazendo sentido isso, gente? E agora, né, resignação. Né? Então, existe uma prece que é um ato de resignação. Talvez seja útil em algum momento. Vamos torcer. Bom, então, se a gente for pedir alguma coisa numa prece, né, existem 3 coisas que nós podemos pedir ou devemos. Né? Primeiro, resignação para aceitar que aquela situação está acontecendo na nossa vida. Paciência para esperar. O Emmanuel não disse para o Chico escrever uma frase e botar no pé da cama?
tudo passa, até a uva passa. Não cansa essa piada, não tem graça, ninguém ri, mas eu continuo fazendo. Né? E fé. E fé, o que é fé? Fé é esperança no futuro, não é isso? Então a gente tem que ter resignação para aceitar que aquele problema é necessário para a gente precisa daquele problema, porque a gente ainda é bom. A gente precisa ter paciência para esperar esse problema passar, e fé para ter certeza que vai acabar e a gente vai poder então continuar com outro problema, se for o caso. Né? Bom, vamos lá então. Bem-aventurado. Bem-aventurado significa feliz. Vocês sabiam? Ninguém sabe, né? Eu também não sabia não. Né? Bem-aventurado significa feliz. Então, o que Jesus quis dizer quando ele falou bem-aventurado alguém? Bem-aventurado, que isso é uma receita para a felicidade de alguma forma. Né? Ele deu lá uns itens, né? 9 bem-aventuranças, algumas pessoas consideram 8, porque a 9ª pode ser o desenvolvimento da 8ª. Vamos ver isso tudo aqui. Né? Então, Jesus nos dá as bem-aventuranças com uma receita para a felicidade, como uma conquista individual. Ou seja, as bem-aventuranças podem ser virtudes que nós precisamos desenvolver. Tá? Vamos ver isso também. Então, se a gente tem que ter uma virtude, a gente tem que desenvolver essa virtude. Tá? E o que acontece quando a gente desenvolver essa virtude? Existe progresso. A gente pode chamar que o progresso espiritual é um processo de santificação? Faz sentido isso? De angelização, de purificação. Sim. Né? De purificação. Sim. Então, se é um processo de purificação, o que acontece com o espírito feliz ou puro com relação, o espírito puro com relação com o espírito assim, que está no mundo de prova e expiação? É mais feliz, né? De uma maneira global. Pode ter tristezas, mas é feliz. Não tem sofrimentos. Pode ter tristeza, por exemplo. Né? Se Jesus aparecesse aqui agora e pensasse nos nossos problemas, nos nossos erros, ele ficaria triste pela gente. Poderia ficar triste pela gente, mas ele não vai ser infeliz. Ele não se altera por causa da gente. Né? Bom, aqui uma nota, né? Quem não leu Paulo Estevão, por favor? Tá? Quem não conhece essa passagem aqui? Tá, então Saulo de Tarso estava tentando perseguir uma pessoa, e sai de Jerusalém e vai para Damasco, porque ouviu dizer que a pessoa estava em Damasco. E quando chega nos portões de Damasco, ele cai do cavalo. Ele era uma pessoa muito importante, né, muito autoritária, muito orgulhosa, e Jesus aparece para ele. Então, e ele fica ali, não consegue se levantar, fica de joelhos, né, e as pessoas, os acompanhantes dele, vendo só ele, sem ver Jesus, e Jesus pergunta para ele: Saulo, por que me persegues? Aí ele pergunta: quem és? Né? Eu sou Jesus. Aí ele pensa assim: bom, vocês não conhecem a história, né? Então ele faz uma série de coisas contrárias ao cristianismo antes, né? Várias coisas assim muito pesadas, perseguição, né? Provocou a morte de muita gente. Aí eu fico imaginando o que passou na cabeça dele nesse momento, né? Tá ali: quem é você? Não, eu sou Jesus. Por que você me persegue? E deve ter pensado assim: gente, ele existe, né? O Nazareno crucificado, ele existe. Aí ele deve ter visto assim: gente, tudo isso aqui que eu fiz, ai meu Deus, estou lascado. Só que ele não faz isso. O que ele faz? O que quereis que eu faça? Ele não se lamenta pelos erros, ele não se culpa, ele não pede desculpas, ele não tem nada que não seja a atitude mais proativa, mais positiva que ele poderia ter tido naquele momento. Isso aqui já inclui tudo. Já inclui, desculpe, fiz bobagem, errei, já me arrependi, não tem como voltar atrás, o que é que eu faço agora? É isso. Aí Jesus diz: entra em Damasco, vá para não sei aonde, não sei o que, tudo vai, e espera, né? E aí começa a vida de quem vai depois se tornar Paulo apóstolo.
Né? Então Paulo era anteriormente Saulo, depois ele troca de nome, porque Saulo significa grande e Paulo é pequeno. Então tem até esse contexto aqui dos nomes parecidos dando esse trocadilho. Tá? Mas por que eu estou falando disso? O que isso aqui tem a ver com as bem-aventuranças? Alguma dica, alguém? O que Jesus fez nas bem-aventuranças? As bem-aventuranças não são uma receita? É isso que ele quer que a gente faça. Porque Jesus tinha resumido a lei espiritual em 2 frases, não foi isso? A gente vai ver isso aqui. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a vós mesmo, não é isso? Sim. Resume tudo? Sim. Só que a gente é muito bronco. A gente não sabe o que é isso. A gente não entende isso. Então ele precisa dar uma receita mais explicada. Aí ele multiplicou por 4,5, né? 2 viraram 9. Tá? Coisas mais concretas, passos que a gente... Porque o que é amar, né? O que é amar? Amar é assim, eu estou aqui, eu amo o mundo. Isso é amar? Não, amar é ação. Amar é sair, procurar quem está precisando e ajudar. Amar não é ficar sentado no sofá da sala sentindo amor pelo mundo. Amar é trabalhar pelos outros. Amar é servir. Mas isso fica difícil, né? Amar uns aos outros, é difícil entender isso. Aí ele deu a receita. Né? Então aqui, capítulo 1, número 2, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Né? Jesus. Mateus capítulo 22, versículos 37 e 39. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Ele não diz nada que não seja ação. Ame o seu próximo. Ele não falou sinta amor pelo seu próximo. Ele falou ame o seu próximo. É uma ação. É alguma coisa que a gente tem que levantar do sofá da sala e ir fazer. Né? Vamos lá. Então, bom, o livro dos Espíritos. O livro dos Espíritos, na parte terceira, tem as leis, né, as leis morais. O capítulo 2 fala da lei de adoração, que a gente mais ou menos abordou. E o capítulo 11 fala da lei de justiça, de amor e caridade. Quer dizer, não existe, dentro das leis morais, existe uma lei que é justiça, amor e caridade. Não é lei de justiça, não é lei de amor e não é lei de caridade. Por que é isso? Só um detalhe, gente, isso aqui, 1850, né? Isso é uma visão atual do sentido da palavra justiça, como a gente conhece, porque vai ter um outro ponto que a gente vai fazer daqui a pouco. Então, por que justiça, amor e caridade? Porque a justiça e a caridade são manifestações do amor. Você não consegue amar alguém de verdade sem ser justo e sem ser caridoso. Tá? Então, a gente, para amar, Jesus não disse para a gente amar uns aos outros? Amar o próximo como a si mesmo? Então, para a gente amar, a gente tem que ser justo e a gente tem que ser caridoso. Faz sentido isso, gente? Tá? Se a gente ama e não é justo, a gente não ama. Né? Quando o nosso filho, o nosso neto faz uma besteira, a gente passa a mão na cabeça, isso não é amor. Amor é ensinar o que é certo. Eu também não vou dizer para castigar, não é isso. Mas, de alguma forma, não deixar passar a oportunidade para ensinar o que é certo, o que é justo. Né? E a caridade? Bom, a caridade, acho que eu não preciso nem falar mais sobre caridade. Todo mundo aqui pratica caridade, né? Todo mundo, quando está no inverno, sai para ver se tem um homeless precisando de comida, de um casaco velho, de um cobertor, né? Principalmente quando está menos 3 graus, menos 4, né? Sábado à noite, a gente não vai para a balada e vai ver se tem alguém necessitando, né? Bom, então vamos lá, lei de justiça, amor e caridade. Olha só que coisa interessante, a primeira revelação, Moisés, né? A humanidade estava na sua infância. O tema central da lei mosaica de Moisés, não posso falar mosaica, era justiça. Por quê? Porque era um pessoal muito bronco que precisava ser, né, enquadrado ali, ser educado. Aí depois vem Jesus na segunda revelação e ele ensina o amor. O tema central da mensagem de Jesus é o amor. A humanidade, quando eu falo
quando eu falei que aqui era infância, a humanidade estava na fase adulta e aqui a humanidade estava na fase madura, né? Essas três classificações quem dá é o Haroldo, não sou eu não. Vocês conhecem o Haroldo Tradis, né? Pois é, ele fala isso, tem uma palestra sobre as bem-aventuranças que ele fala disso, né? Então, a segunda revelação, amor. E o Espiritismo, que é a terceira revelação, tem como tema central caridade. Olha que coincidência, justiça, amor e caridade, temos justiça, amor e caridade. Né? Bastante coincidência isso. Vamos lá, a gente ainda vai chegar nas bem-aventuranças, tá? Bom, livros dos Espíritos. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, material, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa de seus atributos? É soberanamente justo e bom. Tá? Então, Deus é soberanamente justo e é soberanamente bom. Onde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. Todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Quando a gente faz alguma coisa errada, a gente sabe que está fazendo uma coisa errada, mas justifica. Ah não, eu empurrei ele embaixo do trem porque ele pisou no meu pé. Né? A gente sempre tem uma razão para justificar, mas a gente sabe que a gente está errado. Né? Onde é que nós estamos aqui? Isso. Então, só aqui, né? Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Ele a esquecer e desprezar. Quer dizer, nós esquecemos isso quando nos interessa. O sentimento de justiça está na natureza ou é resultado de ideias adquiridas? Está de tal modo na natureza que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça, desde que nós não estejamos cometendo essa injustiça, que aí a gente justifica. Mas quando é injustiça que um terceiro está fazendo com outra pessoa, isso revolta a gente. Né? É não dar um lugar para o idoso sentar, não é isso? É absurdo. Aí quando a gente senta lá e vê o idoso todo encarquilhado, sentado, eu estou tão cansado, meu pé está doendo, ele vai entender. Né? Como se pode definir a justiça? O conceito atual de justiça. A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Tá? Espero que esteja fazendo sentido aí, gente. Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Justiça, século XIX, século XX. O do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porquanto praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Tá? Amor do próximo e caridade, ou seja, justiça, para acontecer, precisa que exista o amor e exista a caridade. Essas três virtudes, vamos chamar assim nesse momento, não existem separadamente. Tá? Para agradar a Deus e assegurar sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Né? O que é isso? Né? É uma pessoa que simplesmente é passiva. Né? Que não sai para fazer o bem, que não busca fazer o bem, não faz mal a ninguém, mas também não ajuda. Ou seja, tem uma existência neutra, ou talvez nula. Não, cumpre fazer o bem no limite das suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Tem uma história que o Divaldo contou numa entrevista, que na Rússia havia duas mulheres, senhoras, que vinham saindo do teatro e tinham um mendigo, né, no frio, no inverno. E uma ia tirar o casaco de Minsk e ia dar para o mendigo, cobrir o mendigo. Aí a outra fala assim, não vai fazer isso, tá louca? Um casaco caro desse. Quando chegar em casa você manda a carruagem trazer cobertores, não sei o que, para o mendigo. Aí ela aceitou, foram para casa, chegou em casa, esqueceu, dormiu. No dia seguinte ela lembrou, e o mendigo? Aí chegou lá para um serviçal, um criado, um empregado. Leva essa montanha de coisa lá para o mendigo. Chegou lá, o mendigo estava morto. Né? Não deu tempo. Tem uma história que o Haroldo conta também, que no hospital em Minas, havia um médico, na emergência, né? E o médico gostava de dormir durante o plantão, e não conseguia ser acordado. E um belo dia apareceu lá, doutor, chegou um caso grave aí, não sei o que, tô indo. Aí, doutor, logo, é grave. Não, já estou indo. Ô doutor, aí demorou 1 hora para chegar lá. Quando ele chegou lá, o filho dele tinha acabado de desencarnar. Né? Aí ele sentiu na pele
não praticar o bem. Tem perante Deus algum mérito os que se consagram à vida contemplativa, né? Uma vez que nenhum mal só fazem e só em Deus pensam, né? Isso aí é o eremita que se retira e fica, né, no alto do monte lá, meditando, emitindo, irradiando amor para o mundo. A resposta não, é inútil. Por quê? Porque o que Deus quer da gente é trabalho, é atividade, é ser proativo, é arregaçar a manga e ajudar quem está precisando. Porque a gente precisa e tem quem ajude a gente. Então a gente, né, para manter a engrenagem andando, tem que ajudar. Não fazem o bem e são inúteis. Deus quer que o homem pense nele, mas não quer que só nele pense, pois que ele impôs deveres a cumprir na terra. Nós vivemos em sociedade por uma razão. Se fosse para a gente viver como eremita, teríamos cada um nosso condado, né? Um cerca, ninguém passava, ninguém pulava, e viver sozinho. Mas não é o caso. Bom, o que é justiça? Agora, o Flávio Santos, nessa apresentação aqui, ele explica, ele comenta, que a palavra justo, há 2000 anos, em hebraico, significava, era de alguma forma um santo. Ou seja, você se tornar um justo significa um processo de santificação. Progresso espiritual. Faz sentido isso? Tá? Então a gente vai usar isso aqui daqui a pouco, nas bem-aventuranças. Tá? E o Haroldo no estudo do Levítico, ele comenta, o Haroldo faz parte de um site chamado Portal Ser, não sei se vocês conhecem, e tem muito material disponível, inclusive vídeos gravados com o estudo do Levítico, o estudo do livro de Gênesis, né? Então tem muito material. E num desses vídeos ele explica, né, que, se, por exemplo, se eu quisesse dizer que o Chico Xavier era iluminado, ou o Divaldo Franco era iluminado, no hebraico daquela época, eu tinha que dizer que eles eram filhos da luz, porque não tinha essa palavra iluminado. Faz sentido isso? A gente vai precisar desse gancho aqui também, tá? Filho da luz vai ser uma outra coisa. Né? Aqui, contextualização. Graças a Deus estamos chegando nas boas-aventuranças, na bem-aventurança. Né? Contextualização. Algumas pessoas dizem que o Sermão do Monte era uma situação, uma atividade que Jesus fazia toda a tarde, durante um período onde ele fez onde ele falou das bem-aventuranças e falava sobre elas, e que isso foi capturado de uma forma única, como se fosse um único evento no Evangelho. No Boa Nova, o Humberto de Campos, ele comenta o seguinte, que havia um dia que Jesus havia saído e Levi, ou Mateus, teria ficado, onde quer que fosse, né? E quando Jesus estava fora, 3, Áquila, Pafos e Lisandro, foram procurar e dizer para ele que queriam participar, eles queriam trabalhar, né? Vieram se voluntariar para trabalhar, trabalho voluntário, né? Um era aleijado, o outro foi abandonado pela própria família e outro tinha aflições espirituais, vamos colocar dessa maneira. Então, o que Levi fez? Enxotou os 3, mandou os 3 embora. Como é que vocês podem pensar em trabalhar se vocês são limitados? Aí, eles foram embora, daqui a pouco Jesus volta e o Levi conta como se fosse uma coisa assim, como se ele tivesse tido mérito em mandar os 3 embora, né? Aí Jesus fixou o olhar no discípulo com profundo desvelo. Ele não recriminou em momento algum e falou com bondade. Precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos no mundo. Buscando os oprimidos, os aflitos e os caluniados, sentimos tão unidos ao céu nas suas esperanças que reconhecemos na coragem tranquila que revelam um sublime reflexo da presença de nosso Pai em seus espíritos. Aí, diz Humberto de Campos, que ele subiu o monte e fez o Sermão da Montanha, dentro do qual estão as bem-aventuranças. Tá? Então, esse aqui seria a parte mais interessante para a gente, né, do Sermão da Montanha. Vendo Jesus na multidão, subiu ao monte, assentando, se aproximaram dos seus discípulos e ensinava dizendo. Está vendo? E abrindo sua boca, os ensinava, dá uma ideia de que a coisa era contínua, né? Que não foi um evento só. Mas, então as bem-aventuranças são: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra.
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Já tem uns ganchos que a gente pode fazer aqui, mas vamos em frente. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo, falarem todo mal contra vós por minha causa. Bom, então isso aqui são as 9 bem-aventuranças. Algumas pessoas dizem que essa é o desenvolvimento dessa, vamos deixar. E a gente pode associar a cada bem-aventurança uma virtude que a gente deve desenvolver para nos tornarmos felizes, ou seja, progredirmos espiritualmente. Faz sentido isso, gente? Tá? Então, olha só que coisa interessante. A gente começa aqui porque deles é o reino dos céus e fecha aqui porque o deles é o reino dos céus. E já aqui embaixo, ou fora desse círculo, a gente está falando de que por minha causa, ou seja, que a gente seria, né, quem é injuriado e perseguido por causa do Cristo. Tá? Mas tudo aqui, esse ciclo aqui não fala disso aqui ainda. Essas bem-aventuranças a gente pode associar a virtudes, como eu já falei algumas vezes. Não significa que a gente tenha que desenvolver uma plenamente para começar a desenvolver a segunda. Isso são coisas que a gente vai desenvolvendo em paralelo conforme a gente aguenta desenvolver. Tá? Então vamos ver aqui quais seriam essas virtudes. Né? Quem seria o pobre de espírito? O que significa ser pobre de espírito? Humilde. Por quê? Porque quando a gente é pobre de dinheiro, a gente quer ganhar dinheiro, não é isso? Quando a gente aceita que a gente é pobre de espírito, a gente sente essa necessidade de se engrandecer espiritualmente. Né? E isso é um movimento de humildade. Se a gente não tiver humildade, gente, humildade não é falsa modéstia, né? Várias pessoas em apresentações falam disso, né? Quando alguém perguntava assim, Jesus, és o mestre? Sou o mestre. Ele não chegava, não sou, não é bem isso, não sou assim. Não, eu sou o mestre. E eu estou dizendo, é para fazer dessa forma. Aí agora, nessa hora, eu queria falar daquilo que eu tinha falado no começo, sobre a nossa programação encarnatória. Todos nós temos qualidades. Todos nós temos alguma coisa que a gente é bom. Mesmo que seja em limpeza, mesmo que seja em dirigir, mesmo que seja em cirurgia de cabeça. Em qualquer que seja a coisa, todos nós temos pelo menos uma qualidade que nós somos muito bons. E a gente não usar essa qualidade, a gente está negando parte da nossa programação encarnatória. Faz sentido isso, pessoal? Se você é bom em regular forno de micro-ondas, não sei se isso é possível, é alguma coisa que você devia estar fazendo. Porque se você não está fazendo, você não está indo, e se você tem essa aptidão, esse gosto de fazer aquilo e faz bem, você não está usando alguma coisa que é para você usar. Nada vem de graça. Nada vem de graça. Alguém aqui acha que alguém que encarna como autista não tem nada na cabeça no mundo espiritual? Não, gente. O que acontece? Quando ele encarna e está preso ao corpo, ou seja, acordado, né? Tem um filtro que não passa nada. Não passa nada. Então ele não consegue se comunicar. Ou se comunica de uma maneira difícil, diferente. Não consegue se comunicar como a média da gente se comunica. Isso é um problema do corpo, não é um problema do espírito. Mas é um problema do corpo, uma característica do corpo que vai ajudar o espírito a evoluir. Então, ser humilde significa, primeiro, a gente saber quem a gente é. E não é dizer que não posso fazer isso porque eu não sou bom nisso. E às vezes a gente tem uma facilidade, por exemplo, de pintar enorme, e tem uma pessoa que está precisando pintar alguma coisa e a gente não ajuda porque a gente não posso. Não, vai ajudar. Eu estou falando de pintar porque tem umas paredes azuis aqui, né? Mas existem outras situações.
Aí depois nós vemos os bem-aventurados os que choram, que também tem em outras traduções a gente vê os aflitos também. O que são os aflitos? Por que é bem-aventurado? Será que é bom sofrer? Não, não é que é bom sofrer. Sofrer às vezes é necessário. Sofrer não é bom para ninguém. Eu não acho que ninguém aqui gosta de sofrer, ninguém precisa sofrer. Mas às vezes o sofrimento é a ferramenta que a justiça divina coloca ao nosso alcance para que a gente se desgoste de uma discrepância, de um defeito, vamos chamar assim. Na questão 1008 do Livro dos Espíritos, Paulo fala isso, né? Tem uma entrada que fala que o castigo, né, aí, vamos falar, a aflição ou o castigo é uma ferramenta para que a gente se desgoste do nosso afastamento, dos nossos desvios, da nossa deformidade. Tá? Então, os aflitos serão consolados. Ninguém diz que eles são abençoados porque estão sofrendo. Não, quando acabar o sofrimento, eles serão consolados. Qual é a consolação? Aprender, evoluir, progredir. Tá? Agora, então, qual é a virtude que está associada a isso? A virtude que está associada a você se resignar a um sofrimento, a resignação. É a resignação. Então, os que choram são aqueles que se resignam aos sofrimentos e os aceitam como parte do processo de progresso espiritual. Tá? Aí vem bem-aventurados os mansos, os pacíficos, os que são pacientes, os que têm paciência. A gente ainda vai falar mais disso aqui de novo. Tá? Vocês lembram daquilo que eu tinha falado na prece? Resignação, paciência e fé. Então, aqui, resignação, paciência, olha só, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. O que é justiça aqui? Justiça aqui não é pequenas causas, não é lei trabalhista, não é a nossa justiça, não é o conceito do século XIX, século XX. É aqueles que têm fome e sede de se santificarem, de progredirem espiritualmente. Qual é a virtude daquele que quer progredir porque acredita que tem uma coisa melhor? É a fé. Então, quem tem fome e sede de justiça, quer se tornar um justo, quer desenvolver a sua fé. Olha que interessante, resignação, paciência e fé. As três coisas que depois que a gente sabe quem a gente pode praticar, ou tentar praticar, ou desenvolver. Aí aqui vem bem-aventurados misericordiosos. Qual é a característica, qual é a virtude de alguém que é misericordioso? Caridade. Desculpe. Caridade. Quase. Perdão. Quando a gente é misericordioso, a gente perdoa. Gente, o perdão não tem nada a ver com o outro. O perdão é um processo interno nosso. É a gente com a gente. A gente a gente ainda se magoa com o que acontece com a gente, mas a gente abre mão daquilo, deixa aí. Tá? Isso é que é o perdão. Tem até uma questão aí histórica, né, que perguntaram para o Gandhi, quando ele perdoava, ele disse que não perdoava nunca. Porque nada que faziam a ele o magoava, o feria. Então ele não tinha que perdoar. Ele já tinha passado desse problema, dessa fase. Então, aqui os puros de coração. Os puros de coração, aí é que nós vamos ver a questão da caridade. Vamos passar? Vamos passar isso aqui, porque agora vai entrar aqui. Isso aqui é o final, né? Depois das bem-aventuranças, Jesus falou: exultai alegrados, porque é grande vosso galardão nos céus, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai. Quer dizer, isso aqui Jesus espera da gente. Né? Ou seja, nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. A gente não tem que ficar aqui esperando que alguém faça. Né? É a gente que tem que fazer. Tá? Então, vamos chegar lá. Né? Esse slide está aqui, porque a estrutura do Evangelho replica as bem-aventuranças, uma parte dele.
Tá? Então eu coloquei aqui alguns capítulos que eu não vou entrar muito em detalhe, mas se a gente olhar o Evangelho segundo o Espiritismo, a espinha moral dele, uma parte dela está nas bem-aventuranças. Ele começa mesmo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o Haroldo faz um comentário nisso também, numa apresentação sobre as bem-aventuranças, ele fala que os 4 primeiros capítulos são os pilares, e depois que estão edificados os pilares, Kardec começa com as bem-aventuranças. Ele inverte a ordem, porque o Espiritismo, como Cristo Consolador, o Espiritismo e o Cristo Consolador, ou o Espiritismo sendo o Consolador prometido por Cristo, vem logo depois dos aflitos. Ele então pensa, ele explica o porquê. Quer dizer, seria essa a razão de ter aqui os aflitos antes do pobre de espírito. E depois vem o pobre de espírito, tem puro coração, brandos e pacíficos, misericordiosos, amar o próximo com a si mesmo. Quer dizer, os capítulos, que a partir do capítulo 5, eles vão destrinchando as bem-aventuranças, detalhando, porque é aquela coisa, Jesus falou 2 coisas, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A gente é muito bronco, não entendeu. Aí ele foi lá, falou 9 bem-aventuranças. A gente ainda é muito bronco, não entendeu. Aí o Kardec fez, escreveu um livro. Vamos ver se eles entendem agora, né? O Sérgio Lopes escreveu um livro chamado Código do Monte. Alguém já ouviu falar desse livro? Muito interessante. Muito interessante. Ele é psicólogo, psiquiatra, ou os dois, e ele associa explicitamente, ele só usa 8 bem-aventuranças, com 8 virtudes e com 8 chakras, que são, segundo o que ele comenta numa apresentação, os 8 chakras que André Luiz usa para falar de centros de força, centros energéticos. Tá? Então, ele fala, eu não sei porque que aconteceu isso, mas vamos até o final. Então, ele associa a bem-aventurança a virtudes, né? E ele faz um jogo de Código do Monte como se nós fôssemos subir um monte, né? Deus está aqui e a gente está na base. Então, para a gente progredir espiritualmente, para a gente evoluir, a gente desenvolveria essas 8 virtudes. Então, ele fala da humildade, da resignação, da mansuetude, paciência, da fé, do perdão. Aí ele coloca aqui a espontaneidade, o puro de coração, como sendo o espontâneo. É quando Jesus fala deixar vir as minhas criancinhas, quer dizer, é quando a gente não tem malícia, a gente não faz maledicência, a gente tem pureza de coração, né? Depois ele fala dos pacificadores, que aí ele fala no altruísmo, eu vou falar de uma outra coisa, mas eu vou esperar um pouquinho. E os que sofrem perseguição por causa da justiça, aí que ele vem com a caridade. Ele considera isso aqui como sendo a caridade. Tá? E aí ele associa essas 8 bem-aventuranças com os chakras. E uma coisa interessante é o seguinte, esse chakra aqui, para quem já estudou, conhece alguma coisa de centro de força, de chakra, esses chakras aqui, eles dizem a nossa vida material, a nossa vida corporal, a Terra. Vai subindo, na Terra especificamente seria aqui embaixo. E esse chakra aqui faz a conexão com o material e o espiritual. Então, conforme a gente vai purificando as energias, vamos colocar dessa maneira, porque não que necessariamente essas energias aqui sejam impuras, não é isso, são mais densas, conforme a gente vai refinando as energias, eu não quero falar de frequência, a gente vai subindo nos níveis energéticos até que no 8º chakra é a nossa conexão com Deus. Seria nessa conexão com a divindade. Então, ele faz essa associação e é muito interessante. E eu sugeriria assim com empenho. Se vocês puderem arrumar esse livro para ler, é muito interessante. Assim, como diz em inglês, né? Muita food for thought. Muita coisa para a gente pensar. Tá? E, bom, essa é a visão do Código do Monte. Aí já aquele senhor ali, que eu acho que todo mundo conhece, né? E aqui ele, né, faz parte desse portal. O Haroldo, ele coloca o seguinte, Mateus 9,13, a misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Isso Jesus fala, não é isso? Então, voltando, 9 bem-aventuranças.
o Haroldo considera 9 bem-aventuranças, não 8. Então, 9 bem-aventuranças. Qual é o meio? O meio é o 5, né? Então, ele fala o seguinte, que a bem-aventurança misericordiosos seria a bem-aventurança central. O que é isso? No estudo do Levítico, ele comenta que quando Moisés desceu, né, desceu do monte lá com os 10 mandamentos, Deus disse para ele construir um tabernáculo, que era uma tenda com 3 recintos. Então, no primeiro recinto entrava todo mundo, no segundo recinto só entravam os sacerdotes todos os dias, e no terceiro recinto, onde ficava a arca com as tábuas da lei, só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Então, o que acontecia? O sumo sacerdote passava um ano, ou 6 meses, ou 7 meses, se purificando, para naquele dia poder entrar naquele recinto e depois voltar com as bênçãos, com os favores, com o perdão dos pecados, com o presente de Deus para os judeus ali naquela situação. Faz sentido isso? Ou seja, então, o Haroldo ele faz uma figura que eu até coloquei a montanha aqui no meio, né? Porque ele tem um processo que ele fala assim, primeiro a purificação é ascendente, aí depois que a gente chega no pico, a gente desce. E eu vou usar esse gancho. Aí ele fala, né, os misericordiosos, né, são o ascendente, não, é o topo, né? Então os ascendentes são os próprios de espírito, humildade, que choram, né, a resignação, a paciência, a fé. Eu vou falar aqui, vou mostrar o próximo slide e vou falar aqui. Então, olha só que coisa interessante. Quando a gente é humilde, quando a gente é resignado e quando a gente é paciente em termos de questão de paciência, isso são processos da gente com a gente. Né? Não envolve ninguém. Faz sentido isso? Né? Quando a gente fala de fé, fé já significa o despertar de um lado espiritual. A gente ainda não está fazendo nada, mas a gente já tem essa visão de que existe alguma coisa que transcende a gente. Essas 3 são a gente com a gente. Aí aqui a gente já está, tem uma coisa transcendendo. Quando a gente aprende o perdão, a gente já não se incomoda mais com que o outro já existe na nossa vida. Faz sentido isso? Né? Já existe um outro. Aqui na quarta já existe Deus, na quinta já existe o outro, e na sexta, os limpos de coração. O limpo de coração significa o que quando eu vou para o outro, eu só tenho pensamentos puros. Tá? Então, mas não significa que eu estou interagindo com o outro ainda. Né? Aí aqui não, ainda é, vamos dizer assim, uma virtude espiritual. Faz sentido isso? Agora aqui não, aqui é trabalho. Aqui é o amar. Aqui é levanta da cadeira e vai trabalhar. Aqui nós vamos pacificar. Nós vamos trabalhar para que os outros tenham paz. Nós vamos trabalhar para que os outros não tenham conflitos. Aqui, os que sofrem perseguição por causa da justiça. O que é isso aqui? Quem sofre perseguição por causa da justiça? O que é a justiça aqui? É o progresso. Né? É aquele que já está querendo fazer alguma coisa pelo outro e vai ser perseguido. A gente não vê aí que tem um monte de irmão desencarnado que quando vê uma pessoa com uma boa intenção vai e tenta boicotar? É para ser mais explícito. Não existe isso. A gente tem relatos aí de que um monte de desencarnado comparece às missas nas igrejas e fazem aquela confusão, não deixam as pessoas se concentrarem, ficam inspirando pensamentos para a pessoa não poder se beneficiar naquele momento. Então existem, nós fazemos isso. Não vocês aqui não. Eu estou falando nós assim, né? A gente não faria nunca. Né? Então isso é aquilo, né? Por exemplo, né? O Gilson, quando ele faz uma obra, né, de assistência e eu não faço nada, eu fico com inveja, porque ele vai ser bem visto. Aí o que eu vou falar? Vou cantar, vou fazer uma intriga, né? Vou arriscar o carro dele. Né? Não que vocês façam isso, gente, pelo amor de Deus, não é isso. Né?
Então, aí aqui, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, falarem todo mal contra vós por minha causa. Aqui é literalmente quando Jesus fala, tome a sua cruz, renuncia-te a ti mesmo, tome essa cruz e me segue, é isso aqui. Porque aqui é tudo. Né? É quando você vai realmente servir a quem precisa. Né? Você já não está fazendo boas ações, vocês agora veem por que algumas pessoas acham que isso aqui é um desdobramento desse aqui? Esse aqui estão mais ou menos alinhados, só que isso aqui é mais amplo. É por causa do Cristo, por causa de Jesus, não é porque a gente trabalha. Aqui é num plano ainda que poderia ser considerado um plano material, mas aqui a gente não vai só fazer pelos outros, a gente vai levar a palavra, a gente vai tentar levar o evangelho de alguma coisa, de alguma forma. Faz sentido isso, gente? Né? Então aqui são... Como é que nós estamos de horas, Júlio, por favor? Juliano, faltam 5 minutos para as 8, máximo 15 minutos. Tá bom, tá bom. Bom, então aqui tem aí um desdobramento, né, das bem-aventuranças. Então aqui a gente vem com a humildade, né, que é a virtude dos pobres de espírito. Agora a gente vai ter que repetir um pouco para ver se tem mais algum detalhe para a gente entrar, né? Aqui no segundo Evangelho segundo o Espiritismo, né, que Jesus significar que a ninguém é concedida entrada nesse reino sem a simplicidade de coração e humildade de espírito. Tá? Então, só confirmando que a virtude ligada a essa bem-aventurança é a humildade. Tá? Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus. Né? De uma razão muito natural, a do ser humildade um ato de submissão a Deus. Vocês lembram que a gente no comecinho falou de submissão e resignação? Né? Através da adoração é um ato de resignação, é um ato de submissão, é um ato de adoração. Né? Então, eu queria que vocês, nesse momento, conseguissem juntar os pontinhos, né? Juntar as peças. Aí vem aqui, os que choram, os aflitos, porque serão consolados. E a resignação, desculpe, é a resignação. Tá? O que é a resignação? É a gente saber que o que está acontecendo tem um propósito, e o propósito é o nosso progresso espiritual. Jesus não é soberanamente justo e bom? Não é bom? Então, se alguma coisa está acontecendo na nossa vida, a longo prazo, é para o nosso bem. Né? Ou deveria ser. Para exercitar a nossa paciência, né? Às vezes a vida traz aquela pessoa chata, né? Todo dia vem incomodar a gente. É o nosso personal trainer da paciência. A gente tem que agradecer ao personal trainer. Ele vem e... Ai, meu Deus do céu, ela vem de novo. Ele vem porque é para a gente exercitar a paciência, para a gente se tornar paciente. Personal trainer. Bom, bem-aventurados os mansos, porque eles são mansos, eles são brandos, né? Eles têm brandura, são pacientes. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, a gente já falou isso, né? Sendo que justiça aqui é a gente se tornar um justo. Deus era considerado, era chamado, naquela época do deserto já, né, do justo dos justos. Às vezes se referindo a Deus como o justo dos justos. Quer dizer, justiça no sentido de santificação. Tá? Gente, está fazendo sentido isso? Porque eu estou falando aqui, às vezes, as coisas meio desconexas e eu não escuto desencarnado. Então, se os encarnados não disserem que está tudo tranquilo, ou vocês estão pedindo a Deus para acabar a dor. É uma bem-aventurança, né? Acabou. Né? Então, aí, repetindo, né? Ao orar diante de uma dificuldade, a gente deve pedir que a gente se resigne para aceitar o sofrimento, que a gente tenha paciência para esperar que ele termine, porque a gente sabe que tudo vai passar. Né? Tudo passa, né? Não vou falar até onde passa de novo, não. E aí a gente vê aqui, então aqui está a segunda, a terceira e a quarta bem-aventurança, que eu coloquei aqui justamente porque são os 3 passos da prece, da oração. Né? Então, é a mesma coisa, prece, bem-aventurança, está tudo ligado. Quer dizer, não existe coincidência, não existe, tudo isso é planejado, tudo isso tem uma razão de ser. Né? Então, quando a gente fala em desenvolver essas virtudes,
no nosso progresso, no nosso processo de santificação, de evangelização, a prece é um componente grande disso. Porque através da prece a gente se liga a Deus. Bom, aí vamos falar aqui na misericórdia, né? O perdão, a compaixão, e de porém aprender o que significa. Misericórdia quero e não sacrifício. Aqui nesse caso, Jesus, quando falou em sacrifício, não é sacrifício da gente subir escada de joelho, é sacrifício em termos de oferenda. Né, sacrificar animais, ou o que seja, né? Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. E aqui tem misericórdia, um sentimento de compaixão. Conceder misericórdia a alguém é perdoá-lo, né? Então, compaixão, perdão, tá só para enriquecer um pouco. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. É espontaneidade, honestidade de propósito, simplicidade, né? A gente, né, não ter malícia, não usar de maledicência, é ser transparente, ser honesto, tá? Eu estou repetindo, né? Vocês perceberam isso, né? E se alguém quiser comentar, discordar... As perguntas são agora ou depois? Se deixar para depois, ninguém faz pergunta, que já passou o momento. Ah, ok. Não, por favor. Não, muito interessante a sua colocação, as metáforas que você usa para expressar a dificuldade da nossa vida, né? Essas pedras todas. Se fosse uma pedra de diamante ou uma pedra de... Mas às vezes a pedra de diamante é o problema, né? Não, justamente, muito né? interessante. Tem uma situação, desculpe, só para dar um exemplo do diamante. O Divaldo comentou numa palestra que uma vez um dos filhos dele chegou com um cartão daqueles negros, né? Black, né? Para ele, um cartão de crédito. Você precisar de alguma coisa, uma emergência, toma o cartão. Aí ele agradeceu e devolveu o cartão. Ele falou assim: meu filho, eu estou com 80 anos, não sei quantos, né? Eu passei 79 anos e meio sem um deslize. Né? Chega agora no final, eu vou dar um deslize, vou botar tudo a perder. Então o diamante pode ser um problema. Mas fala, desculpa. Sim, claro, entendo. De repente você, tipo assim, eu tenho uma pedra muito grande na minha vida, que às vezes eu fico pensando, agora olhando, tipo, o que eu vou fazer com essa pedra? Que eu nem sou pedreiro, estou pouco arquiteto. E hoje eu já imagino assim, bom, vamos pegar, juntar todas essas pedras, todos nós sabemos que no passado todos esses castelos, essas grandes muralhas, eram feitos de pedra. E eu já imagino assim, bom, deixa eu pegar todas essas pedras que caem hoje em dia, para mim resolver. Se eu colocar elas todas juntinho, quem sabe eu formo um alicerce mais fundo para a minha própria experiência no futuro. Com certeza. E voltando àquela questão da... Não que eu tenho nada contra, aquele que você falou foi 33? Alguma coisa do 33, do capítulo, que era as orações. Ah, sim. Isso. Que é uma oração, né? É uma oração aqui, isso. E eu acho que é muito relativo essa questão da oração, porque... Às vezes eu não tenho nada contra as orações melosas. Não sei se é porque eu também não sou tão sensitivo, não sou tão sensível ao ponto de fazer uma oração que eu chore, que eu me emocione. Não, minha oração é muito objetiva. Não é igual como Saulo fez. Ele tinha um passado todo completo, ele poderia cair ali e pedir desculpa e se lamentar. Não, ele foi objetivo. Claro, curto. O que eu posso fazer? É como se Hitler viesse hoje e chegasse para Jesus e perguntasse: Jesus, o que eu posso fazer agora? Esquecendo todos aqueles milhões de judeus que ele matou. E eu acho que, não sei, é muito relativo tudo. Né? Dos bens-aventurados também, depende de como você interpreta. Não, existem diferentes interpretações. Claro, eu estou dando uma possível interpretação e eu coloquei duas outras interpretações, a do Haroldo e a do Sérgio Lopes, que é para mais ou menos dizer o seguinte: olha, eu vejo dessa maneira porque eu olhei o que esses dois e outros, né, dizem ou colocam, e eu concordei com esses pontos. Eu concordo mais com o que o Haroldo diz do que com o Sérgio Lopes disse. Eles colocam, e tem umas diferenças, tem umas nuances. Mas independente da diferença, o importante é ouça os dois, os três, os quatro, os cinco e pense e descubra o que é para você. Porque a pedra é sua. Isso, com certeza. Igual aquela questão que você falou quando os três limitados vieram para pedir serviço, né? E aí simplesmente falou que eles não eram fixos, né? Eles não eram apropriados para o serviço. É como tem uma parte no Evangelho que fala que quando nós fizermos uma festa, que nós convidamos os pobres, né? Não os nossos amigos, mas aqueles que mais precisam. Quem precisa, né?
E às vezes quem mais precisa é a gente. Né? Tá? Os pacificadores, então, concordando com o altruísmo, tá? Eu não sei se eu devia falar mais alguma coisa dessa sua participação. Obrigado pela participação. Mas, tá. Quando eu falei do capítulo 38, das preces, não é que a gente tenha que fazer aquelas preces, mas a gente tem 37 capítulos antes para nos preparar para ler aquele capítulo. Então tem ali lições importantes, que a gente não estuda aquele capítulo, mas que talvez se estudasse aquele capítulo, poderia se beneficiar. Foi isso que eu quis dizer, não que a gente tem que fazer aquela prece, é porque se eu der uma receita, vamos seguir, vamos fazer a prece do Kardec, não é prece de coração. Às vezes obrigado, vale muito mais do que 68 Pai Nosso. Né? Então, agora aqui, olha só, são chamados filhos de Deus, ou seja, aquele que desenvolve o altruísmo, lembra que o iluminado é o filho da luz? Então o filho de Deus é um Deus com D minúsculo. Defina o altruísmo. O altruísmo é quando você ajuda o outro desinteressadamente, pela satisfação de ajudar, pela satisfação ou pela responsabilidade moral, mesmo que você não tenha satisfação em ajudar. Mas você sabe, o Gilson, eu estou andando assim, o pneu do carro do Gilson está furado. Ai, meu Deus do céu, eu queria chegar em casa, mas eu estaciono meu carro, vou lá te ajudo. Acabou, resolveu a tua situação, eu não queria te ajudar, mas ajudei. Vou embora, não ganhei nada com isso. Às vezes você não vai ficar nem grato. O Alexandre veio aqui, eu queria trocar o pneu do meu jeito, ele insistiu em fazer do jeito dele. Chato esse cara. Entendeu? Às vezes você nem fica satisfeito. Mas eu não pensei nisso. Eu larguei de mão a minha vida e fui trabalhar para você. Isso é altruísmo. Eu acho que é, né? Com relação àquela passagem de Paulo, meu ver, eu acho que aquilo ocorre com todos nós e em qualquer ponto de nossas vidas, quando se diz, quando chega algo maior e a gente se sente cobrado, a gente quer refazer, reparar aquilo, como aconteceu com aquele que subiu em cima da árvore, Zaqueu, né? Uhum. Ele virou para Jesus e falou: olha, se alguém tem um defraudado, eu vou restituir 4 vezes mais. Aí aconteceu com Paulo, né? O que queres que eu faça? E a gente também, em determinados pontos da vida da gente, acontece alguma coisa na vida da gente, que a gente fala, meu Deus, o que eu devo fazer? Né? O que eu posso fazer? Muitas vezes, aí eu queria até puxar um gancho, porque a gente aí tem que fazer a distinção entre culpa e responsabilidade. Né? Saulo assumiu a responsabilidade, mas não ficou se martirizando por culpa. Né? Então, quando todo mundo aqui vai errar, porque, gente, vamos lá, a gente acha que a gente está mais ou menos perto de Jesus, né? Tá, deixa eu... Tá bom. Na Revista Espírita, o Kardec pergunta para o Espírito como é que a gente, sobre o nosso sistema solar, e os espíritos dizem que o espírito diz que o planeta onde encarnam os espíritos mais desenvolvidos era Júpiter, né? E ele pergunta assim, como é que a gente se compara com eles? Se você pegar o espírito mais evoluído que encarna na Terra e levasse para Júpiter, seria como se você seria como um macaco aqui é para vocês. Aí vamos só parar para pensar mais uma outra coisa aqui. Jesus, há 5 bilhões de anos atrás, né, ele liderou o grupo de espíritos que manipulou a matéria que foi retirada do Sol e foi condensada na Terra. E girou. Então, há 5 bilhões de anos atrás, ele já era... Não, ele não era angelical, ele não era puro, ele não era perfeito, não, né? Mas ele não era isso. Ele era chefe desse grupo. Então, e mais, a gente não deve ter 5 bilhões de anos. Então, de lá para cá, ele só melhorou. Então, aquilo que ele era há 5 bilhões de anos, ele ainda é muito mais. Então, significa o seguinte, quando a gente pensar em Deus, Deus eu não consigo... Pensa em Jesus lá no mesmo.
Dá no mesmo. Bom, deixa eu ver se eu consigo, o que mais que eu consigo aqui, né? Então, perseguição por causa da justiça, já falei aqui que era, né, caridade. E a gente fala da justiça, já vimos esse slide em outro lugar. Né? Então, se alguém quiser vir a mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que é isso? Né? Isso é levar a palavra para o irmão. Né? Isso é levar a palavra. Isso não é só ajudar a ser altruísta, isso é levar a palavra. Tá? Aí, bom, então, esse slide aqui, mais ou menos, a ideia era agrupar, né, a gente com a gente com o lado espiritual e a gente com os outros. Tá? Esse processo de progresso, né? E eu vou só fazer vou acabar com esse slide aqui, porque faz muito sentido para mim. Eu não sei se realmente Francisco, se ele realmente escreveu essa oração, dizem que não, né? Mas, olha só que coisa interessante. Fazei-me um instrumento de vossa paz, onde que eu leve, que eu procure. É dando e é perdoando. Tudo isso são ações. Não tem nada aqui. Francisco, a oração não diz que eu sinta que estou procurando alguma coisa. Não! Levanta da cadeira, levanta do sofá da sala e vai fazer. Que eu leve o amor, que eu leve o perdão, que eu leve a união. É tudo ação. Segundo o Rossandro, né, a frase que vou ter que pagar o copyright para ele, né, é ação, é vontade. Né? Não tem nada aqui que acontece por acaso. Você tem que ter vontade e é ação. Né? Tudo isso aqui só para casar com a questão das bem-aventuranças. Jesus não disse, fique sentado no sofá da sala e sinta amor. Ele disse, levanta do sofá da sala e vai trabalhar. Porque bem-aventurados sois vós, quando vos enjoarem, perseguirem, mentindo, falem todo mal contra vós por minha causa. Essa é a última bem-aventurança. Ou seja, o nosso objetivo nas bem-aventuranças, o nosso progresso, é fazer isso. É levar o Evangelho. O que é o Evangelho? Uma palavra, uma frase que resume o Evangelho. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar os outros como a si próprio. Assim mesmo, não é isso? Resume o Evangelho. Então é isso. Amar aos outros significa trabalhar para ajudar os outros. Não é ficar sentindo, não, estou no sofá da sala sentindo amor pelo cônjuge. Bom, gente, eu vou parar porque eu vou ser enxotado. Né? Eu queria agradecer, eu queria me desculpar por qualquer coisa que eu tenha confundido vocês ou frustrado. Né? Tem mais aí um assunto. E bom, enquanto não me enxotam daqui, deixa eu fazer aqui a propaganda, eu não ganho nada não, tá? Se quem não conhece o Portal Ser, é o portal do grupo do qual faz parte o Haroldo Dutra Dias, que eles têm esse portal na internet, tem muito material, muita coisa disponível que pode ajudar muito e ter acesso a coisas, palestras, muita coisa. E isso aqui eu não preciso falar, né? Isso eu não preciso falar, né? Então, é isso, gente. Então, como não tem pergunta, eu sei que não tem, porque ninguém falou nada. O problema é o nosso tempo, né? Se nós ficaríamos aqui até... Não tem problema. Como é que é o nome daquele livro só que você falou? O Código do Monte. O Código do Monte. Obrigada, Alexandre.